11 em ponto. Edição das 11 com o Carlos Pedro. E Carlos, continua a libertação de presos políticos na Venezuela. Foi libertada hoje a primeira luso-venezuelana. Carla da Silva estava detida no país há 5 anos. E a cumprir uma pena de prisão de 21 anos. A informação foi confirmada ao observador pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. A luso-descendente estava acusada dos crimes de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação criminosa e financiamento de terrorismo. Foi condenada em maio de 2024 por um tribunal de Caracas, juntamente com outras 28 pessoas, por alegadamente conspirarem contra Nicolás Maduro. O Ministério, liderado por Paulo Rangel, confirma estar agora em contacto com a família de Carla da Silva. Esta é uma libertação que acontece no mesmo dia em que outros 80 presos políticos na Venezuela foram libertados. É também um assunto para continuarmos a acompanhar aqui na Rádio Observador. E seguimos agora com foco nas presidenciais, isto porque Paulo Portas anunciou que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Revelação feita pelo antigo líder do CDS-PP no habitual espaço do documentário semanal da TVI esta noite. Paulo Portas diz que votaria em qualquer dos candidatos moderados que não passaram da primeira volta e por isso confessa que a escolha foi fácil. Eu votarei no candidato moderado como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta se tivesse passado. Então vamos excluir... Ou seja, eu sei muito bem, desde o início, em quem nunca votaria para Presidente da República. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país. Ora, eu não me parece de todo que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a Presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial. Paulo Portas recorda ainda os tempos do governo de Pedro Passos Coelho para deixar elogios a Seguro. António José Seguro foi uma pessoa decente, um político decente, num momento muito difícil para Portugal, que foi o da intervenção da Troika, quando nós fomos à falência. Eu acho que sem a ajuda dele, nós não teríamos conseguido fazer o acordo social com o GT na concertação social, nem a reforma laboral que criou imensos empregos. E também a baixa do IRC. Ele foi desalojado de líder do Partido Socialista pelo Dr. António Costa. Eu não acho isso um título de fraqueza. Acho isso até um título de nobreza. Uma eleição entre o mais centrista dos nomes à esquerda e um candidato que está à direita da direita, colado ao extremismo, é a leitura de Paulo Portas. Ouvimos agora do desporto, isto porque o Benfica venceu esta noite, Carlos, no Estádio da Luz, o Estrela da Amadora por 4-0. O jogo ficou marcado pela estreia de 2 jovens de 17 anos. Falamos de Daniel Banjaki e também Anísio Cabral. E que estreias, Vicente, já perto do final do encontro, Banjaki, que foi titular, cruzou para Anísio cabecear para o 4-0 final e para o primeiro golo de águia ao peito do jovem avançado. No final da partida, o lateral revelou a conversa que teve com o colega avançado antes do início do jogo. Antes do jogo, ele disse, quando ele entrar, ele disse na área para cruzar logo a bola, e foi o que eu fiz. Acabou por marcar. Escutamos aqui Daniel Banjaki, ao lado dele estava Anísio Cabral, que se mostrou radiante com o golo marcado. É um sentimento inesquecível, nem nos meus sonhos acreditava que no primeiro toque ia marcar o golo. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, ainda tornou o golo mais importante. Agora temos que continuar a trabalhar, que isto é o início de uma coisa muito grande. Um golo que aconteceu aos 84 minutos, no dia em que Eusébio celebraria 84 anos de idade. Também satisfeito estava naturalmente José Mourinho, que não conseguiu encontrar muitos adjetivos para descrever os momentos, quer a exibição de Banjaki, quer o golo de Anísio. Estou de facto muito contente com o episódio de um modo particular, porque a estreia do Anísio em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico. Mourinho sobre 2 dos destaques deste encontro. Sidney Lopes Cabral foi outro dos elementos em evidência nesta goleada do Benfica. Contra a ex-equipa, o cabo-verdiano também se estreou a marcar e assistiu para um dos 2 golos de Pavlidis, que chegou aos 19 tentos na Primeira Liga e isolou-se de novo na tabela dos melhores marcadores. Nota ainda para a estreia de Rafa Silva, que voltou à luz ano e meio depois. Mourinho quis também elogiar outro nome, o de Leandro Barreiro, que entrou ao intervalo para melhorar o jogo encarnado. Uma segunda parte muito bem conseguida, uma primeira parte dominadora.
sem jogar brilhantemente na primeira parte, criámos 2 ou 3 muito boas oportunidades de gol, principalmente aquela do Alcens, que é uma posição em que normalmente acaba em golo, mas depois na segunda parte acho que a entrada do Barreiro deu outra dinâmica à equipa, seja na pressão mais alta, seja na velocidade nas transições, e depois é uma segunda parte bem conseguida. Do lado do Estrela, o técnico João Nuno destaca a atitude da equipa, mas lamenta o gol sofrido em cima do intervalo. O gol de bola parada a terminar a primeira parte acho que nos deixa ali um bocadinho em dificuldade, e depois logo o penalti a fazer 2-0 tirou-nos completamente do jogo. Depois a jogar aqui no Estádio da Luz fica tudo mais difícil, mas a atitude dos jogadores está lá e vamos ter que continuar. Isto não é para perder 2 jogos. Vamos 0 pontos, mas para a semana temos um jogo com o Alverca para tentar ganhar. Um jogo marcado já para o próximo sábado. O Benfica, que segue na 3ª posição, joga no domingo contra o Tondela, fora de portas. Antes disso, luta pela vida na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, já na próxima quarta-feira. Num jogo que naturalmente vai ter relato em direto, emissão especial aqui na Rádio Observador, onde vamos acompanhar também o encontro do Sporting frente ao Atlético de Bilbao. E não esquecer que no Desporto amanhã temos emissão especial para acompanhar o Futebol Clube do Porto, Gil Vicente. Mas para já continuamos com as notícias nesta edição das 11 e viajamos agora, Carlos, até à Ásia. Agrava-se a tensão diplomática entre o Japão e a China e isso já está a trazer consequências para os pandas. Em causa estão alguns comentários feitos pela primeira-ministra japonesa no Parlamento sobre a região de Taiwan. Comentários esses que não foram bem recebidos em Pequim. A chamada diplomacia dos pandas começou no tempo das dinastias chinesas, mas Ricardo Lopes volta agora a dar que falar. O tema regressa à agenda em 2026, mas sempre esteve presente na história da China. Ainda antes da formação da República Popular Chinesa, o país já usava os pandas como expressão de boa vontade para com os aliados. Basicamente, oferece os animais e utiliza estes mamíferos como arma diplomática, sendo que mantém sempre o controle dos pandas, mesmo os que nascem fora do território chinês. O tema volta à ordem do dia, agora que há um novo episódio tenso entre a China e o Japão, relacionado com os comentários da primeira-ministra japonesa sobre Taiwan. A governante criticou os exercícios militares levados a cabo pela China junto à região de Taiwan, sendo que o governo chinês mantém a pretensão de que o território faz parte da China. Essas declarações puseram em causa a possibilidade do executivo chinês permitir o envio de mais pandas para o Japão. O que é certo é que os 2 animais que estão num jardim zoológico do Japão vão regressar a casa na sequência deste episódio. Xiao Xiao e Lei Lei estavam numa espécie de regime de empréstimo que não foi renovado. Os pandas nasceram já em território japonês, mas continuam a ser chineses. Agora, segundo o The Guardian, os animais vão regressar para a semana ao país de origem. Um trabalho do jornalista Ricardo Lopes, o Japão a ficar pela primeira vez desde 1972 sem pandas. 9 minutos para lá das 11 da noite e nós não vamos ficar sem saber as últimas da informação local. A Câmara do Seixal vai promover um passeio pela praia fluvial da Ponta dos Corvos no próximo mês. O objetivo é sensibilizar para a conservação da natureza através da observação da biodiversidade. Acontece no dia 28 de fevereiro. A participação é gratuita, mas tem um limite de 20 pessoas. Mais de 200 pessoas manifestaram-se esta tarde em Lisboa contra a repressão dos protestos no Irão. Pedem a intervenção da comunidade internacional para travar o que dizem ser o Holocausto iraniano. A Sociedade Recreativa Operária de Santarém vai realizar um recital de canto lírico. O concerto consiste numa viagem musical dedicada à criação portuguesa dos séculos XX e XXI. Acontece no sábado do próximo fim de semana na Igreja da Misericórdia de Santarém e a entrada é gratuita. O Carnaval em Estarreja vai começar a 7 de fevereiro. A programação vai estender-se por mais de uma semana até dia 17 do mesmo mês. Vão animar a festa 7 grupos de folia, 4 escolas de samba e ainda o grupo de Passarel As Eufémias. Em Vila do Conde, a Marginal foi hoje reaberta à circulação de automóveis. Esteve encerrada desde quinta-feira por causa da agitação marítima. Ainda assim, o município recomenda o cumprimento das orientações da Proteção Civil e das Forças de Segurança por causa do mau tempo. Os 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia marcam o tema da edição deste ano da Assembleia Jovem de Orem. O projeto pretende incentivar a reflexão crítica sobre o impacto da integração europeia na vinda dos jovens. Fechamos em Aveiro, onde na próxima quarta-feira vai haver uma sessão online de aconselhamento educacional sobre
sobre o bullying. Vai ser dinamizada pelo Serviço de Psicologia e Aconselhamento da Câmara Municipal de Aveiro. Durante a sessão vão ser abordadas situações apresentadas pelos próprios participantes. Notícias de regresso à antena da Rádio Observador, às 11h30, também com o Carlos Pedro. Carlos, um grande abraço. Abraço, Vicente.